Jesus, porém, disse: deixai as criancinhas e não as impeçais de virem a mim, porque das tais é o reino dos céus. Mateus 19:14. Ministério WN, meu paz do Senhor a você, meus irmãos que nos assistem, e eu quero deixar uma mensagem para o seu coração e uma reflexão. Esse vídeo foi um pedido da irmã Ana Carolina, da Igreja Povo de Deus aqui de Caçador, Santa Catarina. Ela pediu-me para contar a respeito do início do meu ministério. Quando criança ainda, eu ia com os meus pais à igreja. Para quem me conhece sabe que nós não éramos da Assembleia de Deus, e sim da Povo de Deus. E quando meus pais me levavam na igreja, eu dava muito problema. E essa irmã, Ana Carolina, hoje ela é líder de crianças, cuida de crianças, e ela percebeu a dificuldade, o problema que os pais têm em relação a levar os filhos ao culto, por serem muito bagunceiros, por darem problemas na igreja. Mas a verdade é, Jesus disse: não as impeçais de virem até a mim. Por quê? Segundo a psicologia, de 0 a 5, ou alguns dizem até 7 anos, é o que a criança, é o que o ser humano vai captar na sua vida, que ele vai levar para a vida toda. Logo, se você faz uma criança crescer longe de Jesus, vai chegar um tempo que você vai querer que seus filhos venham à igreja, quando adolescente, quando juventude, e eles vão estar tão presos pelas coisas dessa vida, que eles já não vão querer mais estar com Jesus, nem estar na igreja. Quando pequeno, eu dei muitos problemas. Eu tenho certeza que o seu filho deu muito menos trabalho do que eu. Mas antes disso, vamos para a nossa vinheta de início. Vem comigo para entender um pouquinho do que eu aprontei na igreja antes de realmente ter um encontro com Cristo. Ministério WN, fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Vem comigo. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Meus irmãos, eu tenho certeza que o seu filho deu muito menos problema do que eu na igreja. Primeiro, eu era uma criança muito perturbada. Dentro da igreja eu não parava. Quem conhece os porteiros mais antigos sabe que os porteiros mais antigos olhavam apenas para as crianças e as crianças tinham medo. Porque não é como hoje que o seu filho vai na igreja, o porteiro dá uma olhada, chama uma atenção com carinho, você fica bravo e não leva mais o seu filho na igreja. Não era assim. Antigamente os porteiros, se quisessem até dar umas varadas nas crianças, beliscar, os pais deixavam. Pois eles, se você for parar para olhar na própria literatura judaica, olhar no costume judaico, na lei judaica, na história judaica, você vai ver que o porteiro ele era o guardião do templo. Ele guardava quem entrava e como as coisas aconteciam lá dentro. Então o porteiro ele tem que cuidar, ele tem total cuidado com uma espécie de segurança do templo. Então ele tem autoridade de cuidar do bom andamento do culto, para que não venha atrapalhar a liturgia. E os porteiros de antigamente, eles eram mais severos. Só que os porteiros nem de antigamente podiam com a minha vida. Para você ter ideia, eles não me batiam, não pegavam vara, não me beliscavam. Eles levavam bolacha para mim comer, para eu parar de fazer bagunça. Porque era o único jeito, era comendo. Por isso que eu sou gordinho assim. Era só comendo que eu parava de fazer bagunça no culto. Mas os meus pais não me deixavam em casa. Me levavam para que eu aprendesse. A Bíblia diz: ensina o menino do caminho que deve andar. E foi isso que os meus pais fizeram. Quando eu começava a fazer muita bagunça, a mãe dizia: vamos no banheiro, Wesley. Eu já sabia. Ela chegava no início do culto, escondia uma vara atrás do vaso sanitário das irmãs. Então quando ela dizia: vamos no banheiro, eu já sabia. Já sabia que eu tinha passado o limite da bagunça. E você, pai, precisa entender. O seu filho, ele tem um teste de limite. Ele não sabe qual é o seu limite. Então ele vai testar até chegar lá. Quando ele chegar, ele vai dizer: opa, é aqui o limite do meu pai. Então eu não vou fazer mais isso. Então ensina o seu filho. Leva ele para o culto, para que ele cresça aprendendo na obra do Senhor. Em algum momento, Jesus vai ter um encontro com ele. Vai fazer uma mudança na vida dele. Vai transformá-lo e você vai ter orgulho do seu filho. O que eu fazia? Eu corria nos cultos. Era bem normal. Eu corria nos cultos, e quando eu ficava lá fora da igreja, eu tacava pedra nos carros dos outros, me surrava com as crianças, corria em volta da igreja, corria até na rua, era uma luta. Eu lembro-me quando nós passamos ainda para a Assembleia, quando eu tinha 7 anos, o meu pai foi num culto numa igreja, aqui perto da minha casa,
E no meio do culto eu comecei a me soquear com uma outra criança no meio do culto, imagina só. Daí teve um dos meus amigos que estavam ali, o pai dele só deu uma olhada de púlpito para ele, ele já saiu e foi sentar em outra cadeira, mas eu fiquei ali, fiquei ainda lutando com aquele menino que estava ali do lado, até que um ganhou e nós paremos. Quando eu estava mais calmo, eu ficava lá fora da igreja, tinha um campinho bem de frente com a igreja, eu ficava ou jogando bola, ou se tacando frutinha com as crianças, ou se tacando pedra com eles, quando eu não vinha chorando no final do culto, porque tinha brigado com alguém, porque era bem normal acontecer isso. Para você ter ideia, com 6 anos de idade, ainda na igreja Povo de Deus, eu fui cantar ali na cidade de Calmon, se eu não me engano, fui convidado para cantar. E quando eu cheguei naquele culto, a gente cantou ali e tal. No outro dia pela manhã, não me lembro se tinha uma manhã missionária ou o que, eu sei que nós estávamos ali. E nós estávamos brincando com umas crianças, fizemos uma fila e embaixo passava um córregozinho assim. Tinha uma caída, eu acho que de uns 3 a 5 metros. E ali embaixo passava um córregozinho, uma espécie de uma valeta, mas era perigosa. Se alguém caísse, poderia se afogar ali. E nós começamos a brincar de empurrar, até que eu empurrei um menino e ele caiu lá dentro. Ele não morreu por um livramento de Deus, mas fui eu que empurrei. E eu falei para os meus pais que não tinha sido eu. Isso com 6 anos de idade, você imagina só. Eu lembro-me uma vez que a pastora veio até a mim, da época da igreja, com 6, 7 anos de idade. A pastora veio e disse assim para mim que era para mim parar, senão ela ia me surrar, para mim me comportar. Porque a minha mãe chegou num culto e disse: eu não sei mais o que eu faço com ela. E daí ela falou que ia pegar e ia me surrar se eu fizesse bagunça. E me deu uma chacoalhada assim. Eu peguei e falei para ela que eu ia crescer e eu ia comprar um trator e ia passar com o trator em cima dela. Você imagine só a criança possessa que eu era nos cultos. Quando o inimigo queria atrapalhar o culto, ele nem se apresentava, ele mandava eu que estava feita a bagunça. Eu atrapalhava muito nos cultos, meus irmãos. Atrapalhava, não tinha hora, não tinha momento. E eu pensava assim, quando eu crescer, porque a gente ia às vezes no banheiro, ficava aprontando, mexendo com a água lá, às vezes fazendo arte lá no banheiro, quando via o banheiro estava tudo alagado, ficava fazendo bagunça lá. Na escolinha das crianças, as professoras tinham que me aturar, não era fácil, mas eu ia. Eu lembro-me que eu saía lá fora, às vezes ficava um pouquinho lá fora, o porteiro já fazia eu entrar. Aí eu pensava comigo, um dia eu vou chegar na mocidade, porque daí os jovens eles saíam lá fora, ficavam conversando o culto inteiro e os porteiros não falavam nada pra eles. Eu pensei comigo, quando eu ficar jovem, quando eu ficar adolescente, mais passando para a idade jovem, ali entre 14 e 15 anos, eu quero ficar aqui fora, conversando, não quero nem entrar no culto, porque os meus pais faziam eu ir na igreja, né? Eles faziam eu ir meio na marra, né? E eu pensava, quando eu crescer eu vou ficar lá fora. Quando eu cresci, que eu fiz 11 anos de idade, o Espírito do Senhor me batizou. E a partir dali então, com 13 para 14 anos, comecei a pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E com 11 anos em diante, nunca mais eu quis sair de dentro da igreja. Eu queria ficar lá em todos os momentos. E detalhe, eu gostava apenas dos louvores. Eu não gostava da palavra. Eu gostava só dos louvores. E quem diria, eu achava chato a palavra. E quem diria hoje que eu seria um pregador do Evangelho? Então, meus irmãos, não impeça os seus filhos, não impeça as crianças de chegarem a Deus. E outra coisa, não leve celular para dar para o seu filho, para ele mexer na hora do culto. Além de ser um desrespeito com a liturgia, com o culto, com o pastor, com quem está falando lá, é um desrespeito com Deus. Se você deixa o seu filho mexer no celular, na TV o dia inteiro na sua casa, ali é problema seu, a casa é sua. Mas na casa do Senhor, meus irmãos, vamos ter reverência. Vamos levar as crianças para prestarem atenção, para eles irem nem que seja na escolinha, para eles fazerem bagunça. Mas deixa o celular em casa. Não ensine eles mal. Quando você quiser colocar limites nele na adolescência, na juventude, eles não vão querer nem lhe obedecer mais e nem ir na igreja mais. Então ensine o seu filho certinho, leve ele para a casa do Senhor, tire um momento do dia, nem que seja uma vez por semana, leia uma história bíblica para o seu filho, compre um livrinho para ele, leia, para ele pintar uma história bíblica, incentive ele, traga ele para a igreja, que ele vai dar muitos frutos para você. Geralmente os mais bagunceiros é os que Deus mais usa, porque Deus escolhe as coisas loucas. Então os mais improváveis vão ser aqueles que Deus vai levantar de uma maneira poderosa.
Fique com essa palavra no seu coração e com essa experiência. Não impeça seu filho de chegar até a Deus. Traga ele junto contigo para a sua igreja. Nem que ele dê um pouquinho de problema hoje. Eu tenho certeza que amanhã ele vai ter um testemunho igual ou muito melhor do que o meu para contar às futuras gerações. Ministério WN fica por aqui. Receba o meu abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus.